excelentíssimo presidente dessa casa, nobre vereador Bengala, gostaria de cumprimentar, em nome do vereador Márcio, todos os vereadores e vereadora presentes, cumprimentar aqui também todos os senhores presentes na sessão, através do nosso companheiro querido, PT, Portal, aqui presente, e dizer, presidente, que eu faço desse momento do expediente da sessão para passar algumas informações. A primeira delas é sobre a PL 4330, que é a PL da terceirização dos serviços, né? E todo mundo, os trabalhadores, estão revoltados com essa PL. Só que esse projeto de lei federal, ele não é da presidente Dilma. Esse projeto de lei federal, infelizmente, minha querida nobre vereadora Ana Maria Negreiros, esse projeto de lei é de um deputado federal chamado Sandro Mabel, do PMDB, terceirizando o serviço dos trabalhadores do Brasil. Com isso, os trabalhadores perdem diversos direitos com essa terceirização. Abre espaço para que o Hospital de Base seja terceirizado, o João Paulo II, as escolas sejam terceirizadas, tudo seja terceirizado. E é nisso que dá o financiamento de campanha eleitoral por empresas. Alguns políticos ficam totalmente amarrados, são obrigados a defender as empresas e ir de encontro aos trabalhadores. O que é uma pena, nosso vereador da Maria Negreiros, porque o PMDB está no nosso governo já há muito tempo. A gente trabalha junto. E saber que essa PL vem de deputado federal do PMDB acabando com o direito dos trabalhadores é muito triste. Daí, eu peço a Vossa Excelência, já como Vossa Excelência tem muito contato com o nosso governador, tem contato com o nosso senador Valdir Alves, nosso deputado federal, peça para que eles digam não a essa PL, né, que é uma PL que agride todos os direitos trabalhistas, praticamente, do Brasil, conquistados na época de Getúlio Vargas. Então é a PL 4330, do deputado federal do PMDB, Sandro Mabel, não é da Dilma Rousseff. A outra situação que eu gostaria de falar aqui é que hoje, vereador Jair, três técnicas de laboratórios, elas me procuraram lá no gabinete, reclamando justamente da carga horária na CEMUSA. Elas disseram para mim que elas trabalham de 7 da manhã até as 13 horas, 6 horas corridas, de segunda a sexta-feira. Ora, o entendimento, inclusive, tem até um decreto da prefeitura, né, transformando o horário corrido em algumas situações. Então, eu gostaria que o senhor desse uma conversada com o secretário de saúde, porque essas pessoas trabalham de 7 às 13, de segunda a sexta-feira, e ainda tem que fazer a implementação do carga horária. Por que é que a CLT, ela entende que 30 horas corridas seriam 40 horas de trabalho semanais? Porque quando chega a hora do almoço, o servidor não pode almoçar. O servidor, ele só pode almoçar após as 2 horas. Então algumas escalas de plantão, elas têm algumas regalias, porque ela tira algum direito e que é necessidade individual do ser humano, mas às vezes a necessidade do trabalho é muito maior. Então, por isso que 6 horas de trabalho é considerado plantão, né? 12 horas de trabalho da mesma forma, 24 da mesma forma, porque se alguém nos põe para trabalhar 12 horas corridas, a gente é retirado o direito de almoçar em casa, de lanchar em casa e, se for para o noturno, de dormir em casa. Enquanto esses direitos de alimentação e descanso, eles são desregrados, daí a CLT já entende que esses profissionais, trabalhando 30 horas, 6 horas corridas de segunda a sexta-feira, não há necessidade de fazer o complemento da carga horária. Diferentemente dos plantões, né? Porque o plantão, você trabalha 12 horas, mas folga 2 dias. Então você consegue descansar.
Então, eu queria que o senhor desse uma olhada no carinho junto ao secretário de saúde, para ver se consegue regularizar essa situação no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde. Tenho dito, muito obrigado.